Vitória. Presente. Vereadora Eliane Leão, presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Túlio Camargo. Peço à senhora secretária que faça a leitura da moção de pesar. Moção número 112/2023. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, neste mês de novembro, tivemos a tristeza e infelicidade em perder a grande figura humana do senhor Arlindo Gomes Ribeiro. Arlindo nasceu em Santos, em 25/12/1938. Aposentado, mudou-se para Mairinque em 1995, indo residir numa chácara no bairro Setúbal. Em pouco tempo, tornou-se uma pessoa bastante conhecida, em razão de sua participação nas questões coletivas. Apesar de fisionomia muito séria, era uma pessoa cativante após o primeiro contato. Filiou-se ao PT em 8 de maio de 2001 e sempre manteve-se muito atento aos acontecimentos políticos da cidade. Nos últimos meses, passou a apresentar sintomas do mal de Alzheimer e no dia 10 de novembro saiu de sua casa e não voltou mais. Foi encontrado sem vida, 5 dias após o seu desaparecimento do lar. Senhor Arlindo deixa a esposa, a senhora Zitamires, mais conhecida como Miloca, dos filhos e 3 netos. Também deixa como legado a honestidade e o companheirismo de quem tiveram o prazer do seu convívio. Senhor Arlindo será eterno em nossos corações. Senhor Arlindo Gomes, presente. Diante do exposto, apresenta a moção de pesar por seu falecimento e requer o envio da cópia desta à família enlutada para que saibam desta homenagem. Requeiro também a observância de 1 minuto de silêncio em respeito à sua memória. Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Peço 1 minuto de silêncio. Dia 4, né? 4/12. A seguir, passaremos à discussão e votação da ata 104ª sessão ordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 104ª sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos do Executivo. Projeto de lei número 88/2023. Autor, prefeito. Assunto, cria o Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências. Projeto de lei número 89/2023. Autor, prefeito. Assunto, altera o item 3 do artigo 1º e 2º da Lei Municipal número 4011, de 25 de maio de 2022, e inclui o parágrafo único. Projeto de lei número 90/2023. Autor, prefeito. Assunto, autoriza a alienação de imóveis municipais que especifica e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar número 12/2023. Autor, prefeito. Assunto: estabelece o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Mairinque. Peço à senhora secretária que faça a leitura das respostas dos requerimentos. Ofício 01-111-503/2023. Assunto: requerimento número 173/2023. Vereador Robertinho Yerck. Informações sobre a cobrança pelo consumo de água no município de Mairinque. Ofício 01-111-498/2023. Assunto: requerimento número 185/2023. Vereador Edi Carlos da Padaria. Informações sobre a manutenção de vias no bairro Jardim Brasília. Ofício 01-111-499/2023. Assunto: requerimento número 186/2023. Vereador... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Gostaria que fosse lido as respostas. Eu posso fazer as perguntas e que seja lido a resposta. Certo. Peço à senhora secretária que faça Mas eu gostaria que a fosse resposta das lido perguntas do vereador Abner. de uma forma que desse realmente para que a população prestasse atenção nessas respostas. Certo. Faça as perguntas e a vereadora lê as respostas do requerimento. Eu vou Questão de fazer ordem, presidente. Eu vou Questão de fazer ordem, vereadora. 186, correto? 186. Tá, só um minuto, presidente, só para eu tirar uma dúvida com ele aqui sobre a maneira que está escrita. Ok, pode sim. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento 186, no qual vou fazer o questionamento e a secretária vai passar as informações que vieram da administração municipal. Gostaria que os vereadores todos ficassem atentos sobre os números. Esse requerimento é sobre uma área no Parque Peço ao vereador que faça simplesmente as perguntas. Não está em discussão a resposta do requerimento. Simplesmente as perguntas e ela responde ao requerimento. Senão a gente vai avançar muito no tempo e temos muita matéria para hoje, para o expediente de hoje. Correto, senhor presidente. Por favor. É que a resposta veio uma resposta só para todas as perguntas. Então, vou ser simples. Existe uma área, certo? O qual eu perguntei se era do município e se essa área ela estava alocada para uma empresa. Realmente ela está alocada para uma empresa, conforme está aí. Então, eu não vou perguntar todos, vou deixar que, eu acho que com a resposta vai dar para todos entenderem o valor que essa empresa deve para o município de Mairinque, porque é uma situação calamitosa. Peço à senhora secretária que faça a leitura do requerimento. Só vou ler de novo, presidente. Assunto: requerimento número 186/2023. Vereador Abner Segura. Informações sobre o imóvel localizado na rua José Alves Ferreira Filho, Colégio Objetivo. Senhor presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, informamos que o imóvel mencionado foi indijudicado,
ao município cuja matrícula é de número 2.818. Pré-notação de número 11.547, em 9/12/2015. A locadora do imóvel é a empresa Sistema Educacional MK Útida, e seu nome fantasia é Colégio Objetivo. O colégio teve um contrato de locação por prazo indeterminado, em vista de que o colégio se recusou a assinar o referido contrato. A referida parte teve o contrato celebrado com o proprietário anterior, em 30 de janeiro de 2010, e o mesmo vem ocupando o imóvel desde essa data. O valor da locação está sendo discutida com o colégio para que chegue a um valor satisfatório para ambas as partes. Informamos que foram pagos os aluguéis até dezembro de 2017. Existentes os valores de aluguéis em atraso no importe de R$ 265.608,34, sem atualização de juros e multa, referente ao período de janeiro de 2018 a 2022. A Divisão de Patrimônio da Prefeitura, em 25/3/2019, tentou integrar para que o colégio que as guias de lançamento dos aluguéis, entretanto, os mesmos se recusou a recebê-los, em 29/7/2019. O Departamento de Tributos enviou carta de cobranças amigável aos contribuintes inadimplentes do Parque Cristiane, em 28/12/2020, e que foi encaminhada para o endereço eletrônico do colégio e a planilha em débitos. Destaque que, em 12/8/2021, o colégio foi notificado para a desocupação do imóvel. E o município não ajuizou nenhuma ação judicial, porque essas tratativas com o colégio têm vista que se entabular em um acordo amigável e que seja satisfatório. No caso de serem infrutíferos, esses pactos serão providenciadas as medidas judiciais e cabíveis, tanto para a desocupação do imóvel quanto para a cobrança dos débitos. Apresentamos nessa oportunidade nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Antônio Alexandre Gemente, prefeito. Peço à senhora secretária que continue a leitura dos requerimentos. Ofício 01-111-500/2023. Assunto: requerimento número 187/2023. Vereador Robertinho Erck. Informações sobre a manutenção do prédio e edifício Mairink. Ofício 01-111-501/2023. Assunto: requerimento número 188/2023. Vereadora Rose do Cris. Informações sobre a vigilância, portaria, segurança no contrato do ESFS, CAPES e RT. Ofício 01-111-502/2023. Assunto: requerimento número 189/2023. Vereadora Rose do Cris. Informações sobre os diversos serviços no contrato ESFS, CAPES e RT. Ofício 01-111-508/2023. Assunto: requerimento número 190/2023. Vereador Rodrigo do Vitória. Informações sobre a implantação de rede de esgoto em vias do Jardim Vitória. Ofício 01-111-506/2023. Assunto: requerimento número 191/2023. Vereadora Emily Dalgo. Informações sobre o cumprimento da ação trabalhista de número 001070-3172-020.5.15.0108. Ofício 01-111-507/2023. Assunto: requerimento número 192/2023. Vereador Edi Carlos da Padaria. Informações sobre a Marcha para Jesus. Ofício 01-111-512/2023. Assunto: requerimento número 194/2023. Vereador Edi Carlos da Padaria. Informações sobre a desobstrução de bocas de lobo do município. Ofício 01-111-509/2023. Assunto: requerimento número 195/2023. Vereador Robertinho Erck. Informações sobre as áreas para doação e sede própria da Câmara Municipal. Ofício 01-111-510/2023. Assunto: requerimento número 196/2023. Vereadora Rose do Cris. Informações sobre os serviços e gastos com a coleta de lixo.
Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos do Legislativo. Projeto de lei número 78/2023. Vereador Robertinho Erck. Assunto: denomina o viaduto que especifica viaduto Euclides João Câmara. Sincero, no loteamento Jardim Vitória. Projeto de lei número 79/2023L. Autor: vereadora Rose do Cris. Assunto: denomina logradouro público que especifica a Praça Maria Octaviano Andreazzi. Projeto de lei número 80/2023L. Autor: vereadora Rose do Cris. Assunto: denomina logradouro público que especifica a Praça Francisco Andreazzi. Projeto de lei número 81/2023L. Vereador Rodrigo do Vitória. Assunto: dispõe sobre a garantia do usuário de transportar seus animais pets no serviço de transporte público do município de Mairinque, nos termos da presente norma e das que possam ser lhe complementar. Projeto de lei número 82/2023L. Autor: vereador Robertinho Erck. Assunto: declara de utilidade pública a Associação Portas Abertas. Projeto de lei número 83/2023L. Autor: vereador Ed Carlos da Padaria. Assunto: denomina via pública que especifica a rua Sidney Feliciano Costa. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 209/2023. Requer informações sobre podas de árvores com risco de queda em espaço público. Senhor presidente, considerando o processo de número 3146/2022, aberto em 18 de maio de 2022, considerando que as árvores que estão em térreo público, que a presente data apresenta iminente risco de queda, colocando em risco os munícipes que por ali residem, na rua Miguel Ferreira Manão, no Reneville, Canguerinha, e diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 229 do inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este informe o seguinte: 1. Por qual motivo, até o momento, não foi atendida a solicitação referida ao processo? 2. Na atual situação de emergência decretada pelo prefeito, devido a vendavais e fortes chuvas, com o setor responsável, está se preparando para atender esta demanda, que há mais de anos foi solicitada? 3. Quando a Prefeitura irá atender essa solicitação de 2022? Gabinete da vereadora Rose do Cris. Está aberta a discussão para quem queira discordar do requerimento 209/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 209/2023. Requerimento número 210/2023. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, para orientar estudos que estamos realizando, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte: 1. Quantas pessoas são atendidas mensalmente pela Secretaria Municipal de Assistência Social em cada unidade de atendimento existente no município? 2. Quantas pessoas são atendidas mensalmente pela Secretaria Municipal de Assistência Social somente no prédio situado na Praça Dom José Gaspar? Em quais bairros residem essas pessoas? Relacionar quantidade por bairro. 3. Que tipo de atendimento é prestado no prédio situado na Praça Dom José Gaspar e em qual quantidade cada tipo é mensalmente? Relacionar por bairro. 4. Qual a diferença entre os serviços ofertados pela assistência social entre outros ofertados pelo Fundo Social? 5. Qual o vínculo dos funcionários da assistência social com o Fundo Social? 6. O cadastro único, bem como a sua atualização, é de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social ou do Fundo Social? 7. Quem são os responsáveis pelo cadastro único? Enviar nomes e função de acordo com NOB, RH e o LGPD. Gabinete do vereador Ed Carlos da Padaria. Está aberta a discussão para quem queira discordar do requerimento 210/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 210/2023.
Requerimento número 211/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, esta semana fomos procurados por usuários do sistema de transporte coletivo intermunicipal entre as cidades de São Roque e Mairinque, os quais relatam haver insuficiência dos coletivos para o transporte entre as duas cidades nos horários das 7. Alegam que, por ser um horário de pico, antes havia horários das 7 e outros das 7h10. Porém, este último, por ser inconstante, há dias que não cumpre o horário e até mesmo nem passa. As pessoas passaram a utilizar apenas o horário das 7, causando superlotação e risco de mais diversos. Esse horário é muito importante para os trabalhadores que entram no trabalho às 8, em São Roque. Os usuários já tiveram inúmeras vezes que entrar em contato com a empresa EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, mas não tiveram retorno, nem pelo WhatsApp, ligação ou qualquer outro meio de rádio. E raras vezes em que conseguiram o contato, foram informados que nada mudou nessa linha, dizendo estar tudo normal. Porém, o ônibus vai extremamente lotado, chegando a deixar passageiro para trás. Diversas vezes, além de causar um enorme estresse e desconforto para todos os passageiros. Isto considero e requeiro ao plenário nos termos do artigo 224 do inciso 3 do Regimento Interno que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte: 1. A Prefeitura tem conhecimento dos fatos supranarrados? 2. A Prefeitura participa da definição de horários de coletivos em linhas intermunicipais? 3. A Prefeitura teve conhecimento da alteração promovida acima? Qual a motivação para essa providência? 4. A Prefeitura pode intervir pela destinação de mais veículos nesse horário das 7 ou pelo estabelecimento eficiente e efetivo do horário das 7h10? Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Discussão para quem queira discordar do requerimento 211/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 211/2023. Requerimento número 212/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, desde o começo do ano, a população do bairro Dona Catarina sofre com o descaso que a administração vem trazendo ao UBS do bairro Dona Catarina, através de uma reforma de seu prédio, que desde o início sempre condenamos e repudiamos. Sempre defendemos que o município deveria construir um novo prédio, já que a iniciativa privada se dispôs a doar um espaço e, inclusive, conseguimos recursos financeiros através dos deputados estaduais e federais, necessário para que a construção. E, contudo, o prefeito municipal, por interesses políticos eleitoreiros, jamais quis utilizar tal recursos, prestigiando suas posições e interesses políticos, em detrimento do interesse da sofrida população de Dona Catarina. Como já abordamos em proposições anteriores, visitamos o prédio da UBS, Unidade Básica de Saúde, no bairro Dona Catarina, e demos publicidade ao péssimo andamento da obra e da reforma, o que provocou uma guerra narrativas entre a Prefeitura e a empresa contratada, ambas buscando eximir-se da responsabilidade pela demora na execução dos serviços da reforma. A estrutura criada ao lado do prédio, a ser reformado com instalações de contêineres e tendas para servir a população, sempre foi um objeto de nossas veementes críticas, pelo conforto a que se submetia a todos, tanto os profissionais da saúde como usuários do sistema. A situação só piorou quando a decisão da Prefeitura em utilizar o prédio do velório municipal para servir a unidade básica de saúde do bairro Dona Catarina, e com os funerais passando a ser realizado improvisoriamente na quadra de esportes do bairro. Em outro requerimento, abordamos as dificuldades que deveriam tomar providência com a realização dos velórios de forma indigna e desconfortável, seja o finado ou seus familiares e aos esportistas do bairro. Mais recentemente, provocamos e representamos no Ministério Público, a respeito do qual, interpelando a Prefeitura Municipal, que exigiu explicações a respeito. Tal manifestação ainda não passou pelo crivo da doutora promotora de justiça, mas o teor da resposta causa perplexidade no quanto a secretária da Saúde justifica o procedimento alegando que a primeira decisão nada foi adotada por ela, que ainda não havia assumido a pasta, que não havia imóveis nem proprietários interessados em locar o imóvel. A Prefeitura, para abrigar a UBS 3,
que não havendo prejuízos, que seja do usuário do sistema de saúde ou que seja para a realização dos velórios, que a opção pela escolha do prédio do velório deu-se por se tratar de um prédio do município e que, portanto, não haveria gasto com locação. Esperamos, sinceramente, que a promotora reprima, com rigor, essas justificativas frágeis e desprovidas, pois salta aos olhos ao quanto esse improviso, esse arranjo que tem castigado a população do bairro. Independente da apreciação judicial que será feita no caso, é o que requeira ao plenário nos termos do artigo 224, do inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte: 1. Quanto ao município gastou com a locação de containers e tenda para abrigar a UBS do bairro Dona Catarina, enquanto está funcionando a área externa do prédio reformado? 2. Qual a forma de contratação dessa locação? Qual o nome da empresa fornecedora dos equipamentos? 3. Quanto ao município gastou com adaptações de prédio do velório para atender a UBS? Favor de discriminar o montante em item. Favor de discriminar o montante de item a item. 4. Em que estágio se encontra o processo de reforma da UBS, Unidade Básica de Saúde do bairro Dona Catarina? A obra ainda está paralisada? Se sim, quando será retomada? 6. Os recursos empregados na locação de contêiner e tendas foi da própria Prefeitura? 7. A Prefeitura promoveu a avaliação técnica quanto ao ginásio de esporte para os velórios serem realizados naquele espaço, tendo em vista o aumento de casos de Covid-19? Se sim, favor fornecer cópias. 8. Se negativo 7, pode-se fazê-lo? E quando? Gabinete do Vereador Edi Carlos da Padaria. Para quem queira discordar do requerimento 212/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 212/2023. Peço à senhora secretária que faça a leitura das moções. Moção de aplausos número 109/2023. Aplaude os catequistas de crianças, jovens e adultos. Senhor presidente, os catequistas desempenham um papel singular e crucial na formação espiritual e humana de crianças, jovens e adultos, tornando-se verdadeiros guias de suas jornadas de descoberta e crescimento. Sua influência transcende os limites da fé, entendendo-se a construção dos cidadãos conscientes e comprometidos. Na formação espiritual, os catequistas são iluminados, que iluminam os caminhos da fé, compartilhando sabedoria, valores e princípios fundamentais. Ao transmitirem os ensinamentos religiosos, não oferecemos apenas conhecimentos, mas também uma base sólida para o desenvolvimento espiritual, fortalecendo a conexão das pessoas com algo maior do que elas mesmas. Além da espiritualidade, os catequistas desempenham um papel fundamental na formação humana, ao trabalharem com as crianças, jovens e adultos. Eles oferecem um espaço seguro para a expressão de dúvidas, anseios e experiência pessoal. Essa abordagem empática e acolhedora contribui para o desenvolvimento emocional e social, moldando indivíduos mais compassivos. A cidadania, por sua vez, é cultivada pelos catequistas, que, ao transmitir valores éticos, promove a consciência do papel de cada indivíduo na sociedade. E a responsabilidade social, a responsabilidade é algo de respeito, que são princípios que permeiam ao ensino dos catequistas, tornando-se não apenas fiéis, engajados, mas também cidadãos ativos e comprometidos com o bem comum. Os catequistas não apenas fortalecem comunidades de fé, mas também orientados para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. O impacto do seu trabalho transcende aos muros de igrejas, influenciando positivamente o tecido social e cultural. Em resumo, a importância dos catequistas na formação integral de crianças, jovens e adultos é estimável. Eles não apenas transmitem conhecimentos teológicos, mas também moldam as características e promovem a empatia e incentivam o comprometimento cívico. Assim, celebramos e registramos o papel vital desses educadores dedicados
cujo legado é a construção de indivíduos, que além de serem espiritualmente enraizados, são agentes de transformação em suas comunidades e na sociedade como um todo. Na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Mairinque, no dia 12 de novembro, aconteceu o rito Iniciação Cristã de 20 adultos, e no dia 18 de novembro, a primeira comunhão de 65 crianças e jovens, sendo catequistas abaixo citadas, que preparam está carimbado por cima. Que preparam e instruíram essas crianças, jovens e adultos. Coordenação paroquial. Rosilene Teixeira, Mara de Souza. Comunidade Matriz Nossa Senhora Aparecida e São Bento. Rita de Cássia Lopes, Rosângela Silvério Duarte, Isabelle Coutinho do Nascimento. Comunidade Santa Luzia e Santo Antônio. Luciene Gonçalves de Andrade, Giovana Fernanda Pereira Silva, Nilton de Andrade e Talita Rinaldini. Comunidade de Santo Expedito e Sagrado Coração de Jesus. Ana Caroline Santos Teixeira, João Marcos Amaral e João Batista Amaral. Comunidade São Benedito e Nossa Senhora de Fátima. Luzinete Dias Soares. Comunidade Nossa Senhora da Esperança e São Lucas. Patrícia de Almeida Carvalho. É com imensa satisfação que convido a todos os presentes a endossar e apoiar esta moção de aplausos em reconhecimento aos dedicados catequistas e sua contribuição na formação espiritual e humana de crianças, jovens e adultos. Eles merecem nosso conhecimento coletivo e ao aplaudirmos seus esforços nos transmite os valores, na construção de cidadãos conscientes e na promoção da sociedade e que expressamos nós. Não apenas gratidão, mas também nosso compromisso com a valorização de quem desempenha um papel tão relevante em nossa comunidade. Contamos com o apoio de cada um de vocês para que formalizar essa merecida homenagem. Requeiro ser aprovada a presente moção a confecção do certificado referente a esta propositura e que seja encaminhada a cada catequista citado. Gabinete da vereadora Rose do Cris. Discussão, moção 109/2023. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereadora Rose do Cris. Eu conto com o apoio dos nobres pares na aprovação dessa moção. Temos aqui, na pessoa da Rosilene, coordenadora da catequese da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que, como eu falei nessa moção, eles trabalham não apenas a formação espiritual, mas a formação humana de pessoas, crianças, jovens e adultos engajados com a nossa sociedade e que buscam o bem comum. Então, é uma forma de agradecer todo o trabalho que eles tiveram durante esse tempo de preparação dessas crianças, jovens, adultos, preparando pessoas conscientes e que farão a diferença dentro, não só dentro da igreja, mas além dos muros da igreja, trabalhando para o bem comum na nossa sociedade. Então, é uma moção de aplauso merecida para aqueles que dedicam a sua vida em prol do outro. Muito obrigada, Rosilene, na sua pessoa. Agradeço a todos os catequistas que prepararam as crianças e os jovens e adultos deste ano e a todos que, durante todos esses anos, continuam se engajando cada vez mais na formação de pessoas que querem transformar realmente a nossa sociedade. Deus abençoe. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Marrom. Parabéns, vereadora Rose. Pode contar com o meu apoio. A gente somos evangélico, defende os evangélicos, mas igreja, Deus não tem placa, igreja não tem placa. Não tem placa. E o que eu digo para você? Quem está na igreja está longe das drogas, do vício, das coisas ruins. Tá? Então, está no lugar de Deus. Né? Na evangélica, a gente vai orar, na igreja católica, as pessoas vão rezar, né? E a gente quer o melhor para todas as pessoas, os católicos, os evangélicos, né? Então, é igual sempre eu digo, a gente somos evangélicos, a minha família, mas, vereadora Rose, tudo que for para defender a igreja, o bem da nossa população, tá? Essa moção é uma moção merecida para todos vocês, tá? Que estão aí. Parabéns pela moção, moção merecida. Tá? E como eu sempre digo, quem está dentro de uma igreja está longe do vício, das drogas, das coisas ruins. Tem pessoas boas ali que estão ensinando o bem e essas crianças começam desde já. Essas crianças são os nossos futuros de amanhã. Tá? Então, pode contar com o meu apoio. Tá?
E que Deus abençoe a você, abençoe todas essas crianças e pode contar com o apoio desse vereador. Deus abençoe. Essas são as minhas palavras. Eu não podia deixar uma moção tão boa dessa passar batido assim, de passar em branco. Tinha que ser. E todas as moções que cair sobre esse sistema, tá? Tenha certeza que terá sempre o meu apoio nessa Casa de Leis. Tá? Deus abençoe e concluo aqui a minha fala. Continua em discussão a moção de aplauso 109/2023 da vereadora Rose do Cris. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada por unanimidade a moção 109/2023. Moção 110/2023. Senhor presidente, no último dia 28 de outubro, ocorreu em Mairinque a edição da Marcha para Jesus, evento que foi repleto de emoção, fé, louvores durante todo o dia. Um momento especial foi quando o querido pastor Laureci Pereira Santos foi chamado no trio elétrico para orar para a nossa cidade, apresentando ali aos evangélicos mairinquenses. Nascido em 10/8/1971, natural de Jequié, Bahia, é casado com Débora Ferreira e André Santos, e pai de Leandro Henrique Ferreira Santos, de Ezequiel Natan Ferreira Santos, e de Jonatas Felipe Ferreira Santos, pastor, presidente e dirigente da Igreja Missionária Rocha de Israel, situada na Avenida Conselheiro Francisco de Paula Mairinque, 444, Vila Sorocabana. Atua há mais de 20 anos como um verdadeiro servo de Deus, dedicando sua vida em prol do próximo, querido e admirado por todos, pela forma com que ajuda e leva luz à vida de quem precisa, espalhando o mandamento do nosso Senhor Jesus, e pelo brilhante e emocionante participação na Marcha para Jesus, bem como pela linda história de vida, faz jus homenado a esta merecida moção de aplauso, e que seja dada a ciência da mesma ao pastor Laurencio. Gabinete do vereador Paulo Marrom. Em discussão a moção 110/2023 do vereador Paulo Marrom. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Paulo Marrom. A Marcha para Jesus, que aconteceu em Mairinque, que foi um sucesso, tá? Contou com centenas e centenas de pessoas. Eu fiz uma indicação para o nosso prefeito Toninho Gemente para que tivesse a marcha aqui, tá? E o nosso prefeito atendeu o pedido desse vereador e conseguiu trazer a Marcha para Jesus a Renascer, a primeira Marcha para Jesus da Igreja Renascer em Mairinque, tá? E o ano que vem vai ter de novo e eles vão sortear até uma passagem para Israel, tá? Que eles anunciaram aqui na primeira marcha que teve aqui oficial. E foi um sucesso. E teve 4 pastores que subiu na marcha para orar para o nosso município, tá? Inclusive um pastor da nossa igreja também, o pastor Aparecido, e vários pastores oraram para o nosso município, e foi 4 pastores, tá? E um deles é o pastor Lourenço, tá? Laureci Lourenço, que está aí, um dos 4 pastores. Os outros já todos receberam, foi aprovada essa moção nessa Casa de Leis. E esse pastor, ele tem igreja aqui na Sorocabana, meu amigo. Convidei ele para vir hoje aqui, mas ele está num compromisso que ele não poderia. Mas ele falou que está assistindo online, tá? Então, gostaria que essa moção fosse aprovada por todos os nossos colegas vereadores. É um pastor aqui da nossa querida cidade de Mairinque, tá? E fez uma oração muito linda em cima do caminhão da Igreja Renascer para o nosso município aqui, por toda a população, por todos nós políticos, orou por nós, tá? E eu peço que seja votação nominal essa moção e todas as outras, presidente, tá? Que forem votar aqui, e os projetos também de lei, seja nominal. Obrigado, presidente. Concluo aqui a minha fala. Deus abençoe. Ok. Será a votação nominal. Cada autor pede a sua votação nominal. Cada um solicita da própria moção, se quer nominal ou não. Continua em discussão a moção 110/2023. Não havendo mais ninguém para discutir, passo agora à votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo.
Vereador Edi Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprova. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. A moção foi aprovada por 12 votos a 0. Moção número 111/2023. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, no dia 19/11/2023, atletas da Academia de Artes Marciais Leve Up Origens, Escola de Jiu-Jitsu Brasileiro, estiveram no campeonato Hoffert, dia 14, no bairro Itaquera, na zona leste da cidade de São Paulo, contando com a participação de 12 alunos, com lutas casadas, sendo 7 deles campeões, com troféu, e 5 deles na segunda colocação, trazendo a prata. A equipe competidora foi formada por professor faixa preta Vinícius Galvão, atletas. Henrique Carneiro Capellini, ouro. Kaique Cavalieri, ouro. Vitor Hugo Paulino Pedroso, ouro. João Lucas Teixeira Oliveira, ouro. Sadraque Henrique Colombo Pereira, ouro. José Andrade Lopes, prata. Felipe Rigon do Nascimento, prata. Arthur Gabriel Gomes de Souza, prata. Eduardo Silva da Cruz, prata. Igor Farias dos Santos, ouro. Igor Henrique, prata. Guilherme Silva, ouro. A Origens, Escola de Jiu-Jitsu Brasileiro, é uma escola de artes marciais localizada na rua Tomás Natali, 268, centro de Mairinque. Fundada e sob o comando do professor Vinícius Galvão, e é uma unidade da equipe Level Jiu-Jitsu, localizada em Santa Mônica, Los Angeles, Califórnia, sob o comando do professor Eric, organizando-se assim Level Up Origens, a Escola de Jiu-Jitsu Brasileiro. Criada em Mairinque no ano de 2022, Level Up Origens tem como missão desempenhar a função de levar aos alunos conhecimento adequado e a prática de artes marciais e suas origens, bem como apoiar a prática de outras modalidades para moradores da cidade de Mairinque e região, e é mantida pelas mensalidades dos alunos. Ainda preocupado com a questão social da comunidade dos bairros da cidade de Mairinque, o professor faixa preta Vinícius Galvão teve por iniciativa própria receber em sua unidade privada alunos para que seja feito um projeto social. E dentro da unidade da academia, em horário específico, foi criado o projeto social Level Up Origens, Escola de Jiu-Jitsu Brasileiro, que vem para atender principalmente crianças e jovens de famílias de renda baixa e de vulnerabilidade social e que tem como objetivo principal promover a disciplina e cidadania, bem como valores sociais através da prática esportiva e específico da prática de jiu-jitsu. Vivenciando os dias de hoje, observa-se que cada vez mais as crianças, muitas das vezes é por falta de oportunidade, acabam sendo perdidas no mundo das drogas, e acabando por comprometer delitos e viver às margens da lei, que não têm uma perspectiva de futuro e, na maioria das vezes, acabam presas ou até mesmo mortas. Acabam em depressivas e muitos chegam a cometer suicídios. Índice este que vem aumentando brutalmente nesse acesso livre, e desenfreando e, contudo, influenciando a via internet. Dentro deste campo de atividade, o cidadão de bem possui a tarefa de reprimir o comprometimento de crimes, tráfico de drogas e controle de depressão. A nossa juventude, entre outros fatores, mas como também possui a tarefa de prevenir e que isso acabe por acontecer. Nesses pensamentos se insere a ideia do professor Vinícius Galvão, com o projeto social Level Up Origens, na Escola de Jiu-Jitsu Brasileiro, que tira crianças das ruas, trazendo para dentro da academia. E, através da prática esportiva, o jiu-jitsu, atrelada aos valores que as artes marciais vêm oferecendo, bem como a questão disciplinar e valores morais e cívicos, ensinando dentro de uma unidade educativa e apresentando que para as crianças com a arte, como a arte é suave, que o jiu-jitsu é uma nova realidade de filosofia de vida e entrelada aos princípios moral e dos bens costumes. E assim, consequentemente, uma perspectiva do futuro e de vida. No ano de 2023, a atleta de Level Up Origens teve muito sucesso
em diversos campeonatos renomados dentro do esporte, como o Campeonato Paulista, como o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Sul-Americano e o Campeonato Pan-Americano. E para o ano de 2024, a equipe se prepara para o máximo de competições possíveis, levando o nome da nossa cidade por todos os cantos do Brasil, e visando os eventos no exterior para sermos reconhecidos mundialmente. Diante do exposto, apresento a presente moção de aplausos à Academia Artes Marciais Level Up Origens, na figura de seus integrantes, professores e atletas, pelas conquistas que obtivemos ao longo de sua existência. Notadamente no dia 14 de novembro, na competição realizada na Zona Leste, na cidade de São Paulo, ocasião em que conquistaram diversas premiações. E requeiro, se aprovada, que seja enviada a cópia desta entidade à escola e a cada um dos seus membros aqui citados, para que saiba do teor. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Em discussão, moção 111/2023, da vereadora Emily Hidalgo. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a moção 111/2023 por unanimidade. Moção 113/2023. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, Jean Carlos Vaz é formado em administração de empresa, pós-graduado em finanças, tendo cursado também a faculdade de psicologia. Após 8 anos de experiências na área financeira industrial, começou a lecionar como professor, concursando na ETEC, nas matérias de empreendedorismo e planejamento financeiro. Após 12 anos lecionando, decidiu seguir seu sonho e abriu um bar de rock. Assim criou o Tião Rock Bar, inaugurado em dezembro de 2023. Durante esta quase um ano de existência... Está errado aqui, meu... É 2022, né? 2023 agora, pô. Assim criou o Ticão Rock Bar, inaugurado em dezembro de 2023. Mas tá 3. Assim criou o Ticão Rock Bar, inaugurado em dezembro de 2022. Durante esse quase um ano de existência, mais de 50 bandas já se apresentaram no Ticão Rock Bar. A cervejaria e hamburgueria está se tornando cada vez mais uma referência em Mairinque e região, por seus chopes artesanais, hambúrgueres artesanais e também pelas bandas que lá se apresentam. Diante do exposto, apresento a presente moção de aplauso a Jean Carlos Vaz, pela criação e sucesso na administração do Ticão Rock Bar. E requeiro, se aprovada, que seja encaminhada a cópia desta ao homenageado, para que torne ciência. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Em discussão, a moção 113/2023, da vereadora Emily Hidalgo. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada por unanimidade a moção 113/2023, da vereadora Emily Hidalgo. Moção 114/2023. Senhor presidente, aos 130 de 1831, perpetuaram-se os homens brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, e continuam ainda hoje a zelar pela segurança de São Paulo. Eram 100 homens de infantaria e 30 cavalaria, em 15 de dezembro de 1831, que atenderam ao chamado ao serviço do povo paulista. Hoje, mais de 80 mil homens e mulheres de farda cinza, bandeirantes, estão na rua de São Paulo, por meio da Lei Municipal de 4.180, de minha autoria, e sancionada pelo prefeito neste ano. Mairinque passou a contar com uma data especial para homenagear, reverenciar e destacar esses profissionais, que diariamente saem de suas casas sem a certeza de que irão retornar, colocando a vida em risco para zelar e proteger a população e bem público. Uma das raras profissões onde há juramento de servir ou semelhante, de arriscar-se por quem não lhe conhece, mesmo pagando o tributo máximo que segue o suor pela população de São Paulo.
Lealdade e constância, esse é o lema da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E nessa data, de forma honrosa e respeitosa, proponho essa moção de aplauso aos policiais que atuam ou atuaram em prol de Mairinque. Mais segura e ordeira. São eles, Capitão Lobo, Sargento Celione, Cabo PM Guidete, Cabo PM Flávia, Cabo PM Matos, Cabo PM Jonas, Cabo PM Luz, Cabo PM Wagner, Cabo PM Moma, Cabo PM R. Costa, Cabo PM Gustavo, Soldado PM Wanderson e Soldado PM Neto, além do ex-soldado Bona. É que assim essa data ciente, o respectivo certificado individual para cada um dos homenageados pela relevância de serviços prestados. Gabinete do vereador Paulo Marrom. Discussão, a moção número 114/2023, do vereador Paulo Marrom. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Marrom. Tem essa lei, a lei que eu fiz, de minha autoria, o prefeito sancionou, igual quero parabenizar a todos esses policiais. É um meio da gente poder homenagear. O MoMA sempre está aqui, o MoMA, o Neto, sempre está aqui na guarda, aqui na Câmara Municipal, aqui também, fazendo segurança para a gente, tá? E para todos aqui, munícipe, tá? Então, conto com o apoio, tá? E o voto de todos nessa moção, tá? Então, concluo aqui a minha fala, que Deus abençoe a todos e peço voto nominal, presidente. Muito obrigado. Continua a discussão, moção 114/2023. Não havendo ninguém mais para discutir, passo agora a votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bila. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rosa do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. A moção foi aprovada por 12-0. Moção 114/2023, do vereador Paulo Marrom. As indicações 466 a 474 serão devidamente encaminhadas aos seus destinatários. Não havendo ninguém inscrito para o tema livre, passaremos agora ao intervalo regimental de 15 minutos.